Pais irmãos, podem assentar? Nós faremos a leitura do Salmo de número 113. Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Oremos. Grandioso Deus, exaltado seja o teu nome santo. Louvamos a Ti, ó Deus, o Senhor que governa sobre todo o universo, sobre céus e terras. Obrigada, Deus, porque estás assentado aí no teu trono, Deus, mas o Senhor se inclina, Deus, para cuidar de nós. Obrigada, Senhor Deus, pela Tua graça maravilhosa que nos sustenta em Tua presença. Obrigada porque podemos estar aqui reunidos, ó Deus, adorando ao Senhor, prestando-te culto, Deus, como igreja que somos do Senhor Jesus. Aceita, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Sabemos, ó Deus, que somos falhos e imperfeitos, ó Deus, mas ajuda-nos, ó Deus, a prestar o melhor culto a Ti, a entregar-te o nosso coração, a termos, ó Deus, contrição diante da Tua presença. E, Pai querido, nós desejamos ouvir a Tua voz, desejamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos alimente, nos fortaleça, transforme, Deus, a nossa mente, Deus, e também a nossa atitude. Ó Pai querido, abençoe a Tua igreja, Deus, reunida, e aceita, Deus, o culto que prestamos a Ti. Em nome de Jesus oramos e agradecemos.
Vamos continuar louvando o nosso Deus. Vamos colocar de pé, irmãos, e cantar aquele cântico. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode sentar. Aleluia, Deus seja louvado. Bom, se não tiver tendo transmissão, pelo menos gravação está tendo, né? Está tendo transmissão também? Não? Nós lamentamos o fato de que ainda não estamos plenamente equipados, né, para poder transmitir os cultos. No entanto, Deus está no controle de todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, e a Ele seja toda a honra e toda a glória. Nós estamos, bom, antes de prosseguirmos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estou vendo aqui minha mente. Agora não dá. Lu Juliene, ô Senhor da glória. Tinha que lembrar do Bruno. Juliene está aqui, a Estela, pastor Cláudio, Lourdes de novo, casal Camilo e Andréia, minha sobrinha, Fernanda, minha esposa. Que bênção, né? Renan, Batilho lá nos ajudando, os meninos lá, Reis, Taviano. A Deus toda honra e glória, graças nós damos ao nosso Deus pela bênção de estarmos cultuando e adorando o Pai. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Nós não temos o texto aqui, mas nós estamos fazendo exposição da carta de Paulo aos Colossenses.
E eu oro para que esses ensinos, eles realmente fiquem de maneira bem efetiva no nosso coração, em nossas mentes, porque são muito preciosos, né? E nós estamos em Colossenses 2, nós vamos ver a partir do versículo 6, que fala sobre o problema do legalismo dentro da igreja lá de Colossos, né? Então os irmãos acompanhem comigo o texto bíblico, a minha versão da NVI, que diz assim, capítulo 2, a partir do versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencesse a Ele, vocês submetem a regras: não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Amém. Texto um pouquinho comprido, né, irmãos? Vamos orar? Pai de amor e de imensa bondade, louvado e exaltado seja o teu nome. Pai santo, querido, nós suplicamos-te, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor manifeste a tua glória nesta hora, que o Senhor se revele a nós, que o Senhor seja glorificado em cada palavra
em cada aplicação desse texto às nossas vidas. Que o Senhor nos encha, Deus, com o Teu Espírito Santo e que nós saiamos daqui realmente fortalecidos e nutridos pelo poder da Tua Palavra. Oramos mais uma vez que Tu repreendas toda a obra do inimigo e dá-nos a Tua paz, que a nossa mente esteja cativa aos ensinos aqui. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeira vez que eu preguei, eu fiz uma exposição de Colossenses, foi num acampamento lá em Batatais, num acampamento de carnaval, e o pastor Vinícius, que era então seminarista, foi comigo. E esses estudos, eles foram muito profundos e deram grande contribuição em minha vida. Eu os achei. E, obviamente, a gente faz uma outra leitura, uma outra aplicação, mas o estudo deles veio à tona a questão do contexto, né? Então, o tema dessa mensagem é a suficiência de Cristo para a nossa salvação. Aliás, Cristo é suficiente em nossa vida para o nosso pleno contentamento, né? Nós não precisamos de nenhuma situação para que a nossa vida seja completa. Cristo nos completa. Eu digo isso porque há muitas pessoas que pensam que precisam de alguma coisa para ser feliz, de algum relacionamento para ser feliz. Mas nós precisamos de Cristo tão somente. Estava comentando com a minha esposa uma citação de Paul Washer que diz assim: se o seu marido te completa, se ele é tudo para você, se ele preenche a sua vida, então você não é cristã. E aí ele disse aos homens: se a sua esposa te completa, se ela é tudo em sua vida, se ela te preenche, então você não é cristão. Porque os homens são errantes. A única inerrância é Cristo, a sua palavra. E que deve preencher e completar nós é a presença de Jesus. Agora, nós temos essa falsa expectativa de que pessoas venham nos completar. E as pessoas nos decepcionam, nos frustram. Nós mesmos nos frustramos, né? Nos decepcionamos conosco mesmo. Imagine outras pessoas. Então isso é importante. Nós temos suficiência em Cristo. O tema, a palavra forte do texto é andar nele. A primeira frase que diz: portanto, assim como receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. E aqui ele vai falar da liberdade que nós temos em Cristo. A liberdade que Jesus nos dá, sem o peso da lei, sem que fiquemos cumprindo todas as leis. Essa liberdade é a liberdade que vem de Jesus. E esses irmãos eram muitos legalistas. Uma igreja nova que estava crescendo, uma igreja muito boa, que Epáfras estava tomando conta, mas já haviam ali alguns ismos, né? Gnosticismo, legalismo, sincretismo, ascetismo. O que é isso, né? Gnosticismo é que alguns líderes da igreja falam: tem um conhecimento secreto que vocês precisam ter para serem felizes, né? Outros falam assim: não, vocês precisam, né, serem mais moralmente muito mais corretos, e não pode comer isso, não pode comer aquilo, guardar os dias, que é o legalismo, né? Como se a graça de Jesus não bastasse. O sincretismo adotava, além do cristianismo, outras religiões. E o ascetismo também, essa maneira de viver, de mortificar o corpo, para que a pessoa seja mais piedosa. Então, nós temos essa mania, às vezes, né, de complementar a salvação. Algumas igrejas querem complementar a salvação com regras, com rituais religiosos, para alcançarem, como se eles se tornassem merecedores da bênção de Deus. Mas nós não merecemos a bênção de Deus. Nós temos a graça, que é um favor imerecido. Nós não merecemos a graça de Deus. Quando a gente olha para o texto de Colossenses, nós vemos a apresentação, motivo de ação de graças. Ele apresenta um louvor
que fala sobre a supremacia de Cristo, a pessoa de Cristo. Depois ele fala sobre o trabalho dele, a autoridade apostólica. E agora, nesse texto, ele vai falar sobre os ofícios de Cristo. Então nesse texto, nós percebemos que a primeira palavra é portanto, que é uma conjunção que vai falar, diante de tudo que a gente conheceu a respeito de Jesus, assim como vocês receberam a Cristo, permanecei nele, continue a vivendo nele. Em algumas versões diz andar nele. Então Cristo é suficiente para nós. Ele vai dizer no versículo 7, enraizados, edificados e firmados na fé, transbordando de gratidão. Ele usa 3 palavrinhas interessantes, né? Uma palavra da horticultura, né? Enraizados ou radicados. Radical, radicados significa preso à raiz, né? Depois, edificados, que é a palavra da arquitetura, aquele alicerce, né? Então, enraizados, edificados e depois firmados, que é um termo jurídico. Firmado, confirmado, é um termo jurídico. Então, em quem? Em Cristo, enraizados, edificados e firmados em Cristo. Isso me lembra muito do tsunami da Malásia, né? Depois que as águas derrubaram todas as propriedades, as casas junto ao mar, prédios, e foi uma tragédia terrível, né? E a água recuou de volta ao mar, as palmeiras ficaram ali intactas, né? Por causa da raiz, da firmeza, né? Palmeiras enormes, né? Porque é estudado da família das palmeiras. Então, o cristão é assim. Se ele está firmado em Cristo, se ele está firmado na rocha, se ele está enraizado, edificado e firmado em Cristo, por maior que seja a tempestade, ele permanece. Por maior que seja o momento desastroso, ele fica em Cristo, na rocha, nada o abala, né? Então, nós precisamos estarmos firmados em Cristo. Versículo 8 parece que é o momento que, com precisão, ele vai falar o problema daquela igreja. Ele fala: ninguém nos escravize a filosofias vãs, enganosas, que se fundamentam em tradições humanas. E é mais ou menos isso que acontece em algumas igrejas, né? Você, para ser cristão ou para ser fiel na igreja, você tem que comer determinado alimento, vestir determinada roupa, guardar determinado dia, você tem que obedecer determinado cerimonial, você não pode cortar cabelo, se você for adorar, você tem que usar véu. E aí começam a distorcer a palavra de Deus, trazer um legalismo pesado para a igreja, né? E como se nós não vivêssemos mais. Então, esses misticismos, né, que têm aparência de piedade, né, na verdade são aparentemente inteligentes, né? Isso na verdade não atribui graça nenhuma, não traz edificação nenhuma, né? No versículo 9 ele vai dizer que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o que é interessante é que essa plenitude, no versículo 10, vai dizer que ele compartilha conosco. Então essa plenitude que Jesus tem da divindade, que é a plenitude do Espírito de Deus, ele, embora sendo o próprio Deus, ele compartilha essa plenitude da divindade conosco através do Espírito Santo, e assim nós somos aperfeiçoados, né? Então vejam, no versículo 11 ele vai dizer que nós fomos também circuncidados, passamos por circuncisão, não feita por mãos humanas, mas a circuncisão que ele fala que nós passamos é o batismo. Olha que legal. Ele vai dizer que o batismo é um sepultamento. Você morre no mundo, vive para Deus, é uma vida nova de despertamento, é o perdão diante de Deus, porque Cristo venceu todos os inimigos, né? Então, no versículo 12 fala assim: vocês foram sepultados no batismo e ressuscitaram com Cristo.
O versículo 14 vai dizer que a nossa dívida do pecado foi toda cancelada, né? Nossa dívida, porque o Senhor Jesus pagou lá na cruz, com o seu próprio sangue, a nossa dívida, né? E Ele triunfou sobre todos os inimigos. O inimigo que nós temos é o diabo, a carne e o mundo. O mundo, a carne e o diabo. O mundo que tenta destruir, né? O mundo ímpio, a carne, os nossos apetites, que às vezes nos dominam, e Satanás, que está no DNA, querer destruir Deus. Como ele não pode, ele quer destruir a obra de Deus. Então, o Senhor Jesus na cruz triunfou sobre os inimigos. E mais uma vez, no versículo 16, ele diz: olha, não permita que ninguém fique colocando julgo diante de vocês pelo que vocês comem ou bebem, com relação à festividade religiosa, celebração de lua nova, ou dia de sábado, tem que guardar, nada disso. Ninguém coloca esse jugo diante de você. Paulo vai dizer no outro momento que todos os dias são dias santos, né? Então nós precisamos nos preocupar com isso, e porque às vezes, mesmo dentro de igrejas históricas, começam a se colocar determinado peso, né? Determinado peso. Eu não estou me ouvindo a minha voz, se der para você aumentar o retorno, por favor. Bom, os outros dois versículos, mais uma vez ele vai falar dessa liderança que tem falsa humildade, que adora anjos, né? Que na verdade eles não obedecem à cabeça do corpo, que é Cristo. E no versículo 20 tem um versículo áureo, muito conhecido, que diz: já que vocês morreram com Cristo, com os princípios deste mundo, como que vocês ainda se submetem a regras, a dogmas, né? Não manuseiem, não toquem, não provem. Então, aqui mostra que a religiosidade, ela não traz redenção ao homem, mas sim o sangue de Jesus. Bom, eu me apressei um pouquinho, né? Porque tem as lições principais, e essas lições principais é que eu quero compartilhar com vocês, tá? São 7 lições, eu vou passar breve por essas lições, e depois eu posso compartilhar os estudos, porque vale a pena, porque tem muito conteúdo, mas muito conteúdo, e isso traz muitas informações teológicas para nós. Das 7 lições, a primeira delas é que Jesus é a fonte de vida e o nosso único referencial. O apóstolo Paulo vai dizer isso nas cartas, né? Principalmente quando andar com Ele, ser com Ele, fazer tudo no Senhor e tal, e que, né? Viver nele, alegrar nele, Filipenses, né? Então, Jesus é a fonte de vida e é o nosso único referencial. Muitos cristãos se frustram por causa de líderes. Aliás, a gente tem muitos ateus, pessoas que deixaram de acreditar em Deus, porque estão na igreja e ficam olhando para a liderança. E a liderança às vezes os decepciona, né? Pastor, diácono, presbítero, né? Líderes de louvor. Nós precisamos olhar para Cristo, e precisamos ter essa maturidade de saber que os homens são falhos. Nós precisamos olhar para Jesus, que Ele é o nosso único referencial, e Ele é a nossa fonte de vida. Aliás, nós da Igreja de Jesus estamos sendo treinados para o céu, e o objetivo é sermos parecidos com Cristo. Nós teremos o corpo glorificado como Jesus o teve, e nós estaremos ao lado do Senhor Jesus. Mas as pessoas hoje precisam ver em nós a pessoa de Jesus. Por isso Ele é o nosso único referencial. Eu não sei se vocês já perceberam, assim, quando vocês olham um casal que estão muito tempo junto, um parece com o outro. Amigos também andam muito junto, começa a ficar parecido, porque nós somos seres influenciados, né? Relacionados, que influenciam e somos influenciados. A gente vai fazer um intercâmbio de hábitos. Assim acontece com Jesus. Quando você anda muito tempo com Jesus, você vai se parecendo com Jesus, no seu olhar, no seu agir, no seu reagir. Então, a primeira lição é essa: Jesus é o nosso único
referencial. A segunda lição: Jesus compartilha conosco toda a plenitude da divindade. Olha, esse ensino ele é muito importante, uma vez que o apóstolo Paulo queria combater as heresias daquela igreja. Ele passa a falar de Jesus e passa a falar que em Jesus nós temos o Espírito de Deus, e a partir do Espírito de Deus, então, o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça, do juízo, nos molda, nos ilumina, nos dá entendimento, nos guia, enfim. Então, isso é importante. Cada um que tem um encontro pessoal com Cristo recebe o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que o nosso corpo é santuário de Deus. E aqui não é uma parte de Deus, não. É Deus completamente. Ele vive em nós através do seu Espírito. Este é o selo do qual nós seremos ressuscitados, né? É o selo de Deus. Nós somos dele, propriedade dele, e esse selo é o selo do Espírito. E no desdobramento dessa missão, a gente aprende que nós devemos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É uma das áreas da mordomia que nós estudamos, né? Então, ele compartilha conosco essa plenitude da divindade segundo o texto, né? Em terceiro lugar, Jesus nos conferiu a experiência memorável da morte e ressurreição. Bom, o apóstolo Paulo, ele parece que tenta ensinar que a circuncisão já não tem mais valor. Ainda que o problema não era o judaísmo daquela igreja, talvez ele estivesse prevendo que algum líder judeu pudesse ir lá dizer assim: olha, para você complementar a fé, vocês precisam fazer a circuncisão, né? Mas o apóstolo Paulo diz que a circuncisão nossa, ela é feita por Cristo. E essa circuncisão, ela é simbolizada pelo batismo, onde nós morremos com Cristo e fomos ressuscitados com Ele, mediante a fé. Então nós já ressuscitamos com Cristo. Nós já desfrutamos das bênçãos espirituais. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Deus já mudou a nossa vida. E morrer para o mundo significa que você está sendo treinado a não ter mais prazer nessa vida que essa vida pode oferecer. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se desgruda dos valores e das atrações desse mundo, né? Porque nós já ressuscitamos com Cristo. Bom, então ele confere essa experiência. Morremos e ressuscitamos com Cristo. A quarta lição: Jesus removeu toda a nossa culpa e triunfou sobre todos os poderes. Uma outra obra que Deus realizou, um outro ofício, é a nossa culpa. Deus perdoa o pecado e perdoa os pecados. A Bíblia diz que nós somos justificados em Cristo. Ser justificados é que Jesus nos tornou justos diante de Deus, porque toda a nossa culpa foi derramada sobre Jesus. Nós temos falado em algumas mensagens, em algumas gravações, que Deus administrou o cálice que nós iríamos administrar, que era o cálice da ira de Deus. Então, o sofrimento de Jesus, o maior sofrimento, a sua angústia, foi que o peso do pecado da humanidade caiu sobre ele. Ali ele sofreu o cálice da ira de Deus, e a nossa culpa então foi removida, e ele triunfou sobre todos os poderes, né, que escraviza o homem. Hoje o homem pode viver liberto, né, não sendo mais escravo do seu pecado. É evidente que João vai dizer que o cristão, os filhos de Deus, quem nasceu de novo, não vive habitualmente no pecado, mas nós não vivemos no pecado, nós vivemos em Deus, nós vivemos na graça, e eventualmente há a possibilidade de nós cairmos,
mas nós vivemos em Cristo, porque nós recebemos uma nova natureza. Então, Jesus removeu toda a nossa culpa, mas é muito comum pessoas confidenciarem para mim, que atendo às vezes no gabinete, que sofrem pelos problemas, pelos erros que cometeram no passado, né? E a gente vai lá em Coríntios e mostra que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo, e nós não precisamos sofrer por essa culpa, né? Por causa de Cristo. Davi, numa situação de confissão, quando pecou no Salmo 51, ele diz: Senhor, perdoa os pecados que eu cometi na minha mocidade, porque ele lembrava, a obra da cruz ainda não havia sido realizada, mas a partir da morte do Senhor Jesus, que nos substituiu, hoje nós podemos ser livres da culpa e termos saúde física, emocional, espiritual em Cristo. Em quinto lugar, Jesus nos transportou para a realidade da graça. Então, é bem verdade que, por estarmos debaixo da graça e não estarmos cativos ou escravizados por nenhuma regra eclesiástica, às vezes nós ficamos à vontade demais, né? E a gente vai aprender em Gálatas que a gente tem que dar, me corrija se eu estiver errado aí, devemos usar a liberdade para não dar ocasião à carne pelo uso da liberdade, né? Então, nós fomos chamados a essa liberdade, mas não devemos dar ocasião à carne. Mas nós estamos debaixo da graça, não estamos mais debaixo da lei. Hoje nós obedecemos a Cristo, seguimos a Cristo, Ele é o nosso exemplo, e toda a nossa devoção, que é o tempo todo a nossa vida, é algo espontâneo, não uma situação imposta, uma religiosidade imposta. Ele nos transportou para esta graça. Por isso se diz dispensação da lei e dispensação da graça. Mas isso não significa que na era da lei, Deus sempre foi gracioso conosco. E nessa dispensação da graça há leis e mandamentos do Senhor Deus. Mas hoje nós temos essa graça. Os judeus viviam escravizados pela sua religiosidade, né? E não cumpriram a lei. E a lei só serviu para mostrar o quanto eles estavam errados, né? Embora Jesus cumpriu a lei, mas nós estamos debaixo dessa graça e esse favor que nós temos, essa graça especial que temos, né? Em sexto e penúltimo lugar, Jesus é a cabeça e a voz de comando do corpo. Olha que interessante. Eles estavam, alguns líderes heréticos lá, né, falsos líderes, estavam impondo que a igreja, que era gente novo convertido, uma igreja fervorosa, primeiro amor, estavam impondo determinadas situações, mas situações que não constavam nas Escrituras. Eles não tinham o Novo Testamento, mas eles tinham as Escrituras. Então, quem dita as regras na igreja é o Senhor Jesus. Por isso, no meio batista nós temos o hábito, né? Onde está isso na Bíblia, né? Me mostra isso, está falando sobre isso, mas eu nunca vi isso na Bíblia. Ou me mostra, fundamenta isso biblicamente. Então, Jesus é a voz do comando. Uma vez eu estava discutindo com minha irmã aqui, após uma assembleia, ela mais exaltada do que eu, mas eu também me exaltei, confesso, né? E para encerrar a discussão, eu falei: irmã, quem manda aqui na igreja? Não, tudo bem, eu sei que é o pastor que manda aqui. Eu falei: não, é Jesus que manda aqui. Vamos orar para ver qual é a vontade dele. Deus vai nos revelar, Deus vai nos mostrar. Aí parou a discussão. Mas é Jesus que manda na igreja, e nós temos uma liderança compartilhada, e nós somos líderes na variedade de conselhos da sabedoria, mas Jesus é a cabeça, é a voz de comando do corpo, né? E finalmente, a última lição desse texto é que Jesus nos santificou mediante o Espírito. É possível que nas outras leituras e aplicações eu tenha falado sobre isso, sem querer ser repetitivo, mas esse texto exige essa aplicação quando a gente lê: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, né? Então aí, por que, né, que vocês submetem as regras, né? Não manuseie, não toque,
Então, a santificação não vem pela obra externa nossa, né? Os judeus, eles lavavam as mãos 3 vezes para poder se sentirem santos. Então, depois daquele cerimonial, depois lava, como se eles estivessem se purificando. Então, hoje existe nesse nosso meio místico, né, algumas tarefas que pregam, né? Isso vai definir a nossa santidade. Não, o Espírito de Deus nos santifica, somos santificados pela palavra de Deus, e não é por regras. Então, existe hoje, por exemplo, alguém diz que se você come uma carne, e se essa carne estiver sangrando, então você compartilha do espírito do animal, né? E se for uma carne de porco, né, pode te levar a maus hábitos, e, enfim, carne sangrando e tal. Então você precisa se santificar. É verdade que alguns alimentos fazem muito bem para o corpo, é muito saudável, mas isso não vai trazer, não vai acrescentar nada para a nossa vida espiritual. Bom, eu quero concluir que dentro da igreja sempre existiu um legalismo. E a palavra de Deus, ela vai nos ajudar a nós fugirmos desse legalismo, né? Esses hábitos de anos de algumas igrejas acabam se tornando dogmas pesados, né? Então, quando a gente tem a palavra de Deus como regra de fé e prática, nós vamos ter uma vida cristã muito mais saudável. Por isso que nós devemos estudar as Escrituras. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Pessoas que pregam que não devem comer isso, não devem beber isso, devem guardar determinado dia, devem usar determinada roupa. Isso tudo é legalismo. A nossa suficiência está em Cristo, está em Sua palavra, por isso que nós devemos viver nele. Nós vamos oferecer um louvor ao nosso Deus. Pode ser, Reinaldo? E depois, então, nós vamos orar. E fica aqui, então, uma nota. Nesses próximos cultos, nós estamos fazendo inscrição para 50 pessoas, né? Embora nós tenhamos um pouquinho mais de lugar, mas às vezes chega pessoa que não fez inscrição, visitante, então tem um lugarzinho para sentar. Tem mais uns 15 lugares a mais. Mas a gente está fazendo inscrição, então vocês ligam, falem com a Betinha, ou de manhã ou à noite. Ela está preparando um voucher, né, onde você recebe no seu celular. Se alguém pedir, acho que ninguém vai pedir, mas se alguém pedir, a minha inscrição está aqui. Por exemplo, acho que da sexta-feira já começa a distribuir. O pessoal do serviço, viu, não precisa fazer inscrição, nem o pessoal do louvor, tá? Mais o pessoal mesmo que vem, que congrega, que participa. E eu quero estimular, irmãos, eu creio, no temor do Senhor. Está gravando lá. É mais seguro vir na igreja do que ir para o mercado. Então tem gente que está fazendo, mas os protocolos que a gente está usando aqui são muito seguros, né? Isso é importante. Vamos colocar de pé, oferecer um louvor, e depois a gente vai orar finalizando. Vamos adorar ao nosso Deus com aquele hino do cantor cristão, 377. Mas eu sei quem tenho crido. Por que razão o Salvador
confortável de cantar. 377. Isso. Deixa eu ver. Vamos repetir a primeira. Pai Santo, louvado e exaltado seja o teu nome. Te damos graças, ó Deus, por este culto, por tudo que o Senhor permitiu. Louvado e exaltado seja o teu bendito nome. E, ó Deus querido, que nós possamos viver reconhecidos que a plena suficiência está somente em Cristo. Não está em pessoas, não está nas coisas, não estão nas coisas e nem nas circunstâncias, mas está somente em Jesus. Portanto, ó Deus, ajuda-nos a desfrutarmos e andarmos, ó Deus, em Cristo, para a glória do teu nome. Ó Deus amado, nós apresentamos no teu altar a vida dos teus servos, que diligentemente, ó Deus, estão aqui presencialmente, vieram participar do culto, vieram ver os outros irmãos, vieram ter comunhão conosco. Possa guardá-los, abençoá-los, santificá-los. Igualmente, ó Deus, nós intercedemos por todos os teus servos, ó Deus, que talvez esperaram a transmissão online, ao vivo, mas não conseguimos, mas que o Senhor possa abençoá-los, e que eles tenham a oportunidade também de rever esta meditação, esta mensagem, ó Deus. Obrigado por tudo. Agora, Deus, nos despede em paz,
leva-nos em paz e em segurança aos nossos lares. Nós oramos em nome de Jesus e oramos ainda que o teu grande amor, ó Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam em cada vida que está aqui presente, participando deste culto e cada família representada, seja com a família central e seja com o povo de Deus espalhado na terra, hoje e eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe. Com oração silenciosa encerramos o nosso culto.